centralizar aqui, né? Não está centralizado. Já começamos. Bom dia, uma boa segunda-feira. Depois de um final de semana muito conturbado, Jair Bolsonaro, Sérgio Moro se atribuindo crimes reciprocamente, claro. Enquanto isso, nós estamos aqui para discutir a situação que afeta a maioria do povo brasileiro, que é a pandemia, né, que é o crescimento aí do coronavírus, a crise econômica e a crise social. E hoje queremos aqui agradecer, contamos aqui com a presença e a participação do Dmytrios Sakuti, que é do poema Política Econômica da Maioria. E o Dmytrios colocou, enfim, com bastante disponibilidade aqui para a gente conversar sobre um tema que é muito falado na mídia e que o senso comum acaba reproduzindo, enfim, por uma manipulação constante, em particular nos meios de comunicação. Dmytrios, bom dia para você. Eu queria já te passar uma pergunta, mas diversos países, dezenas de países, têm atuado fortemente na economia para conter a pandemia do coronavírus, mas também para minimizar a crise social e... Travou aqui, hein? Aqui estamos com uma pequena dificuldade, mas acho que estamos aqui. Então, a Argentina aí voltou, né? Então, desculpa aqui, estamos testando um novo programa aqui, então estamos com alguma adaptação. Mas eu perguntava para você, Dmytrios, dezenas de países adotaram políticas econômicas fortes para conter a pandemia, mas também para minimizar a crise social e conter a crise econômica, que tende a ser bastante severa, né? Países, inclusive, que têm maiores dificuldades econômicas que o próprio Brasil. A gente assiste aqui a Argentina, nosso vizinho, que saiu aí do governo Macri arrasada por uma crise econômica e depois de 4 anos de um governo que arrasou a Argentina. Mas, mesmo assim, a Argentina adotou medidas de proteção social, proibiu demissões, diferente do que fez aqui no Brasil, né, isentou de 40% os impostos às pequenas empresas, enfim, tem um pacote considerável para conter aí a crise sanitária, social e econômica. Queria ouvir de você, é verdade mesmo que o Estado brasileiro e o Brasil não têm dinheiro? Bom dia. Bom dia, Índio, bom dia a todo mundo que está aí acompanhando a live. Assim, essa é a pergunta que eu espero que a gente consiga responder ao longo de toda essa nossa conversa aqui, né? Mas, no primeiro momento, eu acho que a avaliação que você fez de que todos os países estão tomando políticas econômicas mais ou menos todos na mesma direção, ou seja, todos estão tentando, em alguma medida, atenuar os impactos dessa crise econômica, né, que foi causada em parte só pela pandemia do coronavírus e tal, mas no Brasil a gente tem uma complicação um pouco maior, que é uma crise política que se sobrepõe a uma crise econômica, porque o que a gente tem visto? Dentre os economistas, tem até um certo consenso de que, nesse momento, nessa situação de urgência, né, é preciso tomar determinadas medidas emergenciais, né? E, ao mesmo tempo, você tem esse consenso, você tem o Congresso Nacional, que vai mais ou menos nesse sentido, ou seja, de tentar minimamente encaminhar algumas medidas emergenciais para minimamente conseguir segurar as pontas, né, para minimamente impedir que isso aqui se transforme num completo caos social e econômico, né? Mas, por outro lado, você também tem um governo que tem agido com uma enorme má vontade, né? Tem sido forçado pelo Congresso a tomar determinadas medidas, tendo uma vez sido forçado, age com uma vontade para retardar, porque é um governo que parece apostar num certo caos, né? Que é o que a gente tem visto. Na sexta-feira passada, por exemplo, deixou-se de falar de coronavírus, só se falou da crise política, porque você tem um governo que organizou, em certa medida, ou pelo menos estimulou determinadas manifestações, que colocaram a cena política na frente de tudo. Né? Quando o momento agora é o quê? É você simplesmente combater a pandemia e tomar as medidas emergenciais. Em relação a essas medidas emergenciais,
tem um certo consenso entre todos os economistas e todo mundo que debate política econômica, mas tem um certo ponto em que as coisas começam a divergir. Por exemplo, todo mundo tem consenso de que você precisa ter uma medida emergencial para segurar a renda dos autônomos, trabalhadores informais, certo? Por outro lado, também todo mundo tem consenso de que os trabalhadores vão ter que ficar em casa, as medidas de isolamento social são necessárias e, em alguma medida, o Estado vai ter que pagar uma parte da folha de pagamento do setor privado. Tem, em certa medida, esse consenso, certo? E também tem um consenso claro de que é preciso tomar determinadas medidas para garantir capital de giro para as pequenas e médias empresas, sobretudo porque são elas que empregam a maior parte da força de trabalho, certo? Então, você precisa garantir que essas empresas não quebrem, até porque isso vai ter um efeito depois que passar esse momento mais duro do combate à crise sanitária propriamente, né? Vai ter um problema econômico muito grave, muitas empresas vão começar a quebrar, aí vem a crise econômica na sua face mais dura, depois que passar a crise de saúde, a crise sanitária, certo? Então, até aí tem um certo consenso, certo? E são as medidas que o Congresso vem tomando, por exemplo, com aquela discussão da PEC do orçamento de guerra, que eles fizeram, ou seja, eles vão municiar o Banco Central para poder socorrer, para poder comprar títulos privados, socorrer os bancos, tentar garantir ali um pouco o fornecimento de crédito. Por outro lado, eles vão garantir que o Banco Central também compre títulos do Tesouro Nacional, para garantir que as medidas emergenciais que o Tesouro Nacional vai ter que tomar, o pagamento dos R$ 600, do auxílio emergencial, a compensação de salários, se bem que a maior parte da compensação de salário vai se fazer com fundos parafiscais, né? Mas se precisar, vai ter o dinheiro, ou seja, você tem mais ou menos ali uma ideia do que é preciso fazer. Tá correto. Agora, por exemplo, tem uma série de problemas. Eu acho que R$ 600, eu acho que também tem muita gente que discute que é um valor baixo, certo? Poderia ser pelo menos um salário mínimo, e o salário mínimo ele já não é um valor 100% adequado em relação a garantir uma vida digna e tal, né, o salário mínimo nominal. E você poderia, ao invés de ter a compensação no molde que eles estão propondo da folha de pagamento, de compensar com base no teto do FGTS, a parte que você vai cortar de jornada e salário, você poderia simplesmente garantir o salário integral, que é o que alguns países também estão conseguindo fazer. E você tem condições de fazer isso. O que eu espero que a gente discuta com mais calma aqui é isso, que o Estado tem total garantia de ter uma política fiscal mais expansiva, né, nesse sentido, para garantir os salários integrais, para garantir benefícios dignos, e, sobretudo, tem um problema aí muito grande no modo como eles estão fazendo garantindo crédito para as empresas, que é por meio da intermediação bancária, certo? Eles estão dando dinheiro para os bancos, só que o que está acontecendo? O dinheiro está ficando empossado nos bancos, os bancos não estão repassando, porque eles estão vendo risco de inadimplência, certo? Então, eles estão colocando taxas de juros muito altas, estão empossando o que o Banco Central está fazendo de fornecer liquidez para eles emprestarem, não estão emprestando. Então, aí tem uma divergência muito clara. Eu acho que deveria ter um tipo de política mais agressiva de garantir que o Banco Central talvez fornecesse diretamente crédito para essas pessoas. Mas a gente pode ir discutindo isso com mais calma. Qual que é o desenho dessa política fiscal mais agressiva necessária para combater os efeitos da pandemia do coronavírus, né? Não, eu queria até que você falasse um pouco mais sobre isso mesmo. Primeiro, isso que você disse, o governo liberou aí seja o compulsório, né, os bancos de recolher o compulsório para sobrar mais dinheiro para dar crédito, né? Mas, como você disse, os bancos, além de estarem cobrando uma taxa de juros muito alta, eles ainda têm diversos mecanismos lá para evitar, enfim, evitar o calote, evitar não recebimento, né? Eles já têm um procedimento, eu sou bancário, você sabe disso, tem um procedimento já histórico, e o Brasil não é daqueles que tem um índice de inadimplência diferente dos demais, né? Mas os bancos até fazem provisões lá de créditos duvidosos, aquela coisa, sempre fazem isso. Agora, como você disse aí, os bancos estão interessados, eles não estão interessados em dar crédito, eles estão interessados em fechar seu balanço ao final do ano com uma rentabilidade razoável. Eu via ontem na televisão bancos, enfim, fazendo uma propaganda muito bonitinha, dizendo que está dando
crédito de juros 1% ao mês. 1% ao mês, né? Enquanto vários países estão com juro zero ou juro negativo ao ano. Eles colocam 1% ao mês. Eu queria até que você falasse também essa forma de medir os juros mensal ou anual, porque isso já é uma pegadinha brava, 1% ao mês, juros sobre juros, imagino que vai dar lá bastante no final do ano. Então, eu queria que você comentasse um pouco mais isso, quais seriam esses mecanismos em que o Banco Central pudesse atuar fortemente. Claro que você tem Banco do Brasil, Caixa Federal, BNDES, Banco do Nordeste, Banco da Amazônia, né? São bancos já que são operados pelo governo federal, além de 5 bancos estaduais, então você teria esses instrumentos já, mas se é por aí, se existem outros instrumentos de fazer de repassar esses recursos para as pequenas empresas, sem a intermediação bancária, como você falou, e também comentasse um pouco, quer dizer, isso são instrumentos de política fiscal, né, mas quais são os mecanismos de política monetária para também que o governo dispõe para, enfim, atuar fortemente na economia, para evitar uma situação, depois você pode comentar também, a gente quer chegar nisso, a gente conversou aqui com o professor Gonzaga Beluso, e ele nos garantiu isso aí, se o governo, se o Paulo Guedes insistir nessa toada que está até agora, não há como o país não sair disso sem entrar numa depressão econômica. Então, como é que a gente faz tudo isso para evitar esse cenário tão catastrófico que nos aguarda ali na frente, se o Estado não for utilizado para cumprir o seu papel numa crise como essa? Tem sido muito clara a retórica que eles têm utilizado, né? Eu me lembro de ver na semana passada um secretário especial do Ministério da Economia, o Salim Matar, dizendo numa entrevista que o Estado não tem dinheiro. E ele falava isso, depois eu quero discutir um pouco, que é o programa que foi aventado pelo Braga Neto, o nosso presidente operacional, né, o ministro-chefe da Casa Civil, que era um programa de retomada de investimentos e tal, ele disse não tem dinheiro. Né? Essa toada tem sido repetida pelo menos desde 2015, sempre se fala que o Estado não tem dinheiro para fazer nada, né? Não tem dinheiro para fazer nada. Mas é muito curioso que agora que, digamos que a água bateu um pouco na bunda, né? Que o calo apertou um pouco, o dinheiro resolveu aparecer. Então você viu que, sem ninguém questionar de onde saiu o dinheiro, apareceu 1,2 trilhão dos bancos, via Banco Central, né, do dia para a noite. Ninguém perguntou de onde viria o dinheiro, né? Porque todo mundo sabe, todo mundo que é honesto sabe de onde vem esse dinheiro. Esse dinheiro vem do nada, né? O Estado cria, ele emite a moeda, certo? Então, e o Banco Central é a autoridade monetária que tem a competência legal para emitir a moeda, certo? Então, pensando que nós vemos um Estado monetariamente soberano, ou seja, que ele dispõe da capacidade de emitir a moeda e, do ponto de vista da política fiscal, de gastar na moeda que ele mesmo emite, a gente tem simplesmente que romper com essa realidade de que o Estado supostamente não teria dinheiro para gastar em alguma coisa. E aí fica muito claro, e aí você tem visto na imprensa, muito claramente, até o Meirelles, né? O Meirelles, ele foi, quando ele virou ministro do Temer, em 2016, ele foi o principal responsável por criar um conta carochinha, uma certa narrativa que compara a finança pública às finanças domésticas, né? Ele dizia muito claramente, eu me lembro, que o Estado é como uma dona de casa, e aí ela chega ao final do mês, ela não tem dinheiro, ela tem que entrar no cheque especial, ela tem que pedir emprestado, tal, né? Ela tem restrições financeiras prévias, né? Por quê? Porque a dona de casa não emite a moeda própria dela, então ou ela recebe salário ou ela se financia nos bancos, certo? Então, se construiu essa narrativa de que o Estado não tem dinheiro, de que o Estado deveria ser responsável, de que ele deveria, a todo custo, aplicar uma política fiscal de cortes, certo? Uma política de austeridade fiscal. Né? E aí, desde 2016, um pouco antes já, com a Dilma, quando ela colocou o Levy, em 2015, mas em um grau muito menor, a gente tem que admitir isso, certo? Mas aí, com o Temer, isso virou política de Estado, por exemplo, com teto de gastos, ou seja, que é um corte permanente da receita, dos gastos públicos, certo? Então, é muito impressionante notar agora nessa crise como, desde 2016, a gente tem ouvido de todo mundo que não tem dinheiro, e de repente aparece 1,2 trilhão para os bancos. Ora,
E por que que não, e por que esse dinheiro esse tempo inteiro não apareceu para garantir os gastos, os investimentos necessários para garantir uma retomada mais acelerada da economia? Porque a economia já vinha ruim desde antes da corona crise, digamos assim, muito antes do coronavírus, a economia já mancava, entendeu? Você já vinha, por exemplo, de 2018 até o fim de do começo de 2019 até o fim de 2019, você já notava uma queda muito acentuada da atividade econômica pelo IBCBR, que é o Índice de Atividade Econômica do Banco Central. E a gente viu que em 2019 a economia cresceu 1,1%, ou seja, abaixo até do que já crescia no governo Temer. E o diagnóstico era muito claro já, de que essa economia precisava de investimentos públicos, ela precisava de mais gasto público, porque todo o padrão de crescimento que se colocou no país, quando se disse que o Estado não tinha mais dinheiro para gastar, foi um padrão de crescimento puxado pelas exportações de commodity, em parte, ou seja, dependente de demanda externa, e em parte de liberação de fundos parafiscais, por exemplo, os saques do FGTS e tal, para quê? Para ter algum tipo de consumo das famílias. Então, é muito impressionante como, de repente, voltando agora um pouco à pergunta, como de repente apareceu o dinheiro, né? E por que apareceu o dinheiro? Apareceu o dinheiro porque o Estado sempre teve esse poder de gastar na moeda que ele mesmo emite. E não é à toa que agora a gente vê o próprio Meirelles, que era o pai dessa narrativa já desde 2016, do orçamento doméstico, de que o Estado não tem dinheiro, dar uma entrevista para a BBC, por exemplo, dizendo, não, a gente vai precisar imprimir moeda. É isso que tem que fazer. Isso não vai causar inflação, porque essa é a grande narrativa deles, né? Até pode fazer isso, é até um recurso de que a política fiscal dispõe. A gente pode imprimir moeda, pode ser irresponsável, mas isso causa inflação, né? Essa é a narrativa dos ortodoxos, né, na economia. Só que o próprio Meirelles, vendo o calo apertar, porque agora também ele não é ministro da Fazenda, ele é secretário da Fazenda de um ente subnacional, ou seja, que esse sim tem restrições financeiras muito fortes. Aí ele, mudando de posição, ele falou, ou seja, a gente vai ter que gastar. E a gente não precisa ter arrecadação prévia para gastar, certo? O que a gente vai fazer? A gente vai imprimir dinheiro. Essa é a solução, entendeu? E aí você já vê, quando você vê, eu tinha visto o Armínio Fraga, deu uma entrevista, não me lembro se foi no Valor Econômico, na Folha, não me lembro. Mas ele, algumas semanas antes, também já dizia, ele mudou de posição. Ou seja, precisa emitir moeda para garantir os gastos emergenciais. Ou seja, morreu aquela narrativa de que o déficit é sempre ruim, de que você sempre precisa ter contas equilibradas, você sempre precisa ter um orçamento equilibrado, de que o Estado não tem dinheiro, certo? Essa narrativa acabou. Essa narrativa foi enterrada, pelo menos momentaneamente, pelo menos enquanto for preciso fazer os gastos emergenciais. Depois, com certeza, vai voltar aquela narrativa de que alguém precisa pagar a conta, certo? Aí a gente pode discutir isso depois, certo? Esse pessoal aí vai voltar que ela precisa fazer uma reforma fiscal para atacar a folha de pagamento dos funcionários públicos, certo? Vai voltar toda aquela conversa. Vai precisar de novo daquela PEC do Pacto Federativo para rever como são os repasses de recursos da União para os estados e municípios, o arroxo na folha de pagamento dos estados e municípios, para que eles possam arcar com o custo das suas dívidas renegociadas com a União, vai voltar toda essa conversa fiada, certo? Mas, num primeiro momento, acabou essa conversa, de que o Estado não tem dinheiro e tem que gastar. E aí, esse é o ponto que eu queria entrar. Parece que tem um consenso de que é a emissão monetária que vai financiar os gastos públicos emergenciais, né, nesse momento. Só que ela pode ser feita de duas maneiras. Então, como é que você vai poder pagar o auxílio emergencial, R$600 ou mais? Como é que você vai, se necessário, a utilização de recursos fiscais também para cobrir a folha de pagamento, como é que se pode fazer isso? Como é que você vai dar dinheiro para as empresas, sobretudo para as pequenas e médias empresas, para que elas não quebrem? Se elas quebrarem, vai ser uma desgraça, certo? Claro. Você vai ter um desemprego muito alto, você vai esgarçar o tecido social, você vai transformar a crise econômica numa crise social, certo? Então, como é que funciona essa ideia de emissão monetária? Tem duas maneiras. Uma maneira, que é a maneira que me parece que a PEC do orçamento de guerra permite, é você acomodando tudo isso como passivo do Tesouro Nacional e ao mesmo ativo do Banco Central. Então, logo no começo, o que era necessário fazer, por exemplo? Decretou o estado de calamidade. O estado de calamidade, ele retira, por exemplo, a necessidade de cumprimento da lei de responsabilidade fiscal, que é uma lei que controla o gasto público, estabelece determinados limites para o gasto público e que estabelece que o Estado tem que cumprir a meta de resultado fiscal que ele estabelece na LDO, certo? Todo ano.
Então, o estado de calamidade tira essa obrigação de cumprir a meta fiscal estabelecida na LDO, certo? Então, esse é o primeiro ponto. Então, quando o Congresso já decretou o estado de calamidade, ele disse, pode se endividar a rodo, entendeu? Não precisa cumprir meta fiscal. Vamos dobrar a meta, certo? Não só vamos atingir, como nós vamos dobrar a meta de déficit. É isso que o Congresso disse. Aí ele vai, e isso permite o quê? Que o governo abra quantos créditos extraordinários ele quiser para poder gastar o que ele precisar. Então, ele já deu a senha de que você pode aumentar o endividamento público. O endividamento público, via de regra, é captação de recursos privados, certo? Mas aí, o que a PEC do orçamento de guerra, que a Poema avalia que era uma coisa necessária, a gente não faz uma crítica tucur, né, dessa PEC do orçamento de guerra, a gente faz uma crítica a aspectos pontuais dela, né? Essa PEC era necessária, por quê? Porque ela tem duas coisas muito importantes. Ela simplesmente, durante a vigência do estado de calamidade, ela revoga a regra de ouro, ou seja, você não pode contrair dívida para cobrir despesa corrente, ou seja, para pagar, para benefício emergencial, por exemplo, é uma despesa corrente, certo? Então, você não pode emitir dívida para cobrir despesa corrente, ela quebra com isso durante o estado de calamidade, ou seja, ela dá livre curso aos gastos emergenciais, e, ao mesmo tempo, ela tem um mecanismo que a gente julga muito importante, que a gente defende desde 2016, mas para outro contexto, que é simplesmente flexibilizar o parágrafo 1º do artigo 164 da Constituição Federal, que é o parágrafo que proíbe que o Banco Central financie diretamente o Tesouro Nacional. Ou seja, o Banco Central, ele é o banco dos bancos, tá certo? Então, se algum banco tem algum problema de liquidez, o Banco Central, como órgão emissor da moeda, ele vai lá e resgata esses bancos, ele dá dinheiro para esses bancos, ele faz operações de troca de título, de compra e venda de título com esses bancos, certo? Para fornecer liquidez. Só que por que ele não pode fazer isso com o Tesouro Nacional? Então, a PEC do orçamento de guerra tem esse ponto que é muito interessante, que é um passo que eles deram, que eu espero que eles depois não consigam voltar atrás, certo? Que é de permitir que o Banco Central, no caso de ele não conseguir se financiar junto aos agentes privados, na venda de títulos públicos, o Banco Central compra esses títulos públicos. Então, essa é uma maneira de emissão monetária, ou seja, você tem o Banco Central comprando títulos do Tesouro. Então, é uma emissão monetária que aparece como passivo do Tesouro Nacional e ativo do Banco Central. Essa é uma maneira de fazer, certo? Você garante financiamento ilimitado para o Tesouro Nacional para gastar o quanto ele precisar, e isso não necessariamente precisa ter juros altos. Por exemplo, nós vimos que no Reino Unido tem se feito isso. O equivalente ao Banco Central deles lá tem financiado o equivalente ao Tesouro Nacional deles lá. Só que eles estão cobrando zero de taxa de juros, certo? Do Tesouro Nacional. São juros irrisórios, certo? E isso também poderia ser feito aqui. O Banco Central, com essa PEC do orçamento de guerra, se isso for para frente mesmo, ele pode, virtualmente, ele pode emprestar juros zero para pagar em suaves prestações a perder de vista. Ele pode fazer isso, certo? Desde que seja pensado para ser assim. Porque é uma maneira de você garantir os gastos emergenciais que forem necessários para fazer frente para fazer frente às necessidades de saúde e às necessidades econômicas causadas pela crise sanitária do coronavírus, certo? Então, essa é uma maneira de ter emissão monetária. Outra maneira, eu vi um artigo muito, muito, muito bom do Fabiano Dalto e do David Decache, que eles publicaram no Le Monde Diplomatique, né? Que tinha uma ideia brilhante, ou seja, você acaba com essa divisão artificial entre Banco Central e Tesouro Nacional, que é uma divisão artificial, meramente formal, institucional, é tudo o Estado, entendeu? Não existe... Banco Central não é fora do Estado, entendeu? É tudo Estado. Então, você rompe essa divisão artificial e acomoda todos os gastos emergenciais diretamente no balanço do Banco Central. Como é que funcionaria isso? Você permitiria a abertura de contas de pessoas físicas e jurídicas diretamente no Banco Central. Essas contas podem ser operacionalizadas pelos bancos públicos, pelos bancos comerciais, privados, certo? Mas você está abrindo contas diretamente do Banco Central. Então, o Banco Central está emitindo diretamente, por exemplo, pagamento de auxílio emergencial ou a concessão de crédito para pequenas e médias empresas e acomodando isso diretamente no seu balanço, como ele faz, por exemplo, quando ele fornece liquidez aos grandes bancos privados, entendeu? Só que ele está fazendo isso diretamente para as empresas e famílias. Essa é uma ideia que, por exemplo, poderia ir para frente. Não foi com o orçamento de guerra. O orçamento de guerra ele vai até esse ponto limitado. Ele mantém essa divisão meramente formal entre o Tesouro Nacional e o Banco Central, mas ele garante, que é muito importante, que, se necessário, pode-se usar o recurso de o Banco Central comprar títulos do Tesouro Nacional. Aí você vai ter um aumento grande da dívida pública, o que também, depois, no segundo momento, pode
favorecer a gritaria de que os cortes são necessários, olha, está uma explosão da dívida pública e tal, né? Mas é necessário fazer isso. Dívida pública, a gente pode discutir melhor a dívida pública depois, mas é óbvio que isso não vai ter problema nenhum, só vai ser uma retórica de novo, tal. Essa é uma maneira, é a maneira que eles encontraram, é boa, tal, vai resolver, mas você teria uma maneira melhor, que não geraria endividamento público do ponto de vista do Tesouro Nacional, certo? E você acomodaria esses gastos emergenciais diretamente no balanço do Banco Central. Essa seria uma solução, entendeu? E aí você teria com essa intermediação, porque tudo bem, você tem a intermediação bancária, que as pessoas têm conta corrente, conta poupança nos bancos comerciais, públicos e privados, certo? Então você precisa de um certo nível de intermediação bancária, mas, por exemplo, quando você vai fornecer, quando você simplesmente injeta liquidez nos bancos privados, certo? E espera que eles, pela avaliação deles próprios, passem a emprestar esse dinheiro, isso é uma loucura, entendeu? Não vai acontecer, vai ficar empossado ali. Então você precisa romper, não é nem a intermediação, você precisa o atravessamento desses créditos emergenciais que vão ter que ser fornecidos para as pequenas e médias empresas, porque os bancos vão atravessar, eles vão cobrar juros, entendeu? Claro. Então seria muito interessante que houvesse esse canal direto das empresas e famílias com o Banco Central, uma proposta que eu vi que eu achei brilhante, perfeitamente defensável pela esquerda, eu acho, por exemplo, né? Não, legal, e a gente até, quero aqui mandar um abraço para o Davi Decache. Eles estão lançando aí um livro sobre a nova teoria monetária, né? Acho que é parte do debate que você tem feito aí, acho que é um manual, né? Inclusive, pode ficar a dica de convidar o camarada para dar uma entrevista também. Claro, essa é a ideia, a gente vai ouvi-lo aqui também nos próximos dias. Dimitrios, aproveitar aqui, antes da gente retomar, mandar um abraço aqui para quem já está nos acompanhando. Está aqui o Sérgio Augusto Sobrinho, está dizendo bom dia, fora Bolsonaro e toda a chapa. Matheus Vicente, também fora Bolsonaro. Samer Sima, nosso amigo aí, das Brigadas Populares, também economista. Vamos ainda conversar com o Samer qualquer dia desse aqui. Alexandre Caso, Ana Lula da Silva. Alexandre também. Né? Lá do Recife, Pernambuco. Silvia Hipólito, bom dia. Luiz Carlos Costas, grande Luiz, bom dia para o Luiz. Jadiel Messias, meu amigo lá do Rio de Janeiro, um bom dia para eles. O Cacá fez aniversário ontem, parabéns aí, Cacá. Comemore. Alexandre Caso, dando um abraço aí no Dimitrios, nosso amigo também, né? Salvador Nascimento, se tem para comprar deputados e senadores. Yuri Stipler, grandes camaradas, poema faz um mega trabalho ajudando a todos a entenderem mais sobre a economia. A gente aproveita aqui também para cumprimentar o poema, de fato tem cumprido um papel muito importante. Raquel Ribeiro, enfim, quais as expectativas para isso acontecer? Deve ser o fora Bolsonaro. Vamos falar no Bolsonaro. Douglas Mansur, nosso camarada aí, é fotógrafo do movimento, dinheiro tem muito dinheiro só para os bancos, diz aqui o Douglas Mansur. Pedro Ottoni, uma solução econômica para a crise é possível, muito importante as colocações. A Raquel pergunta sobre a troca de moeda, isso pode ser real após a crise? Não sei se ela está falando de cortar zero, aquelas coisas que vocês não se lembram, porque vocês são jovens, e cada 6 meses vinha um pacote, mudava o nome da moeda, cortava zero, enfim, mas isso era no período de hiperinflacionário. Que não está colocado aqui mesmo com essa emissão de moeda, como você disse, né? O país está numa uma capacidade ociosa tremenda, a economia já estava paralisada já de um tempo, e já merecia, como você disse aí, de 2015, uma política monetária mais né, anticíclica, né, que combatesse aí, e menos restritiva, né, uma política monetária menos restritiva, taxa de juros alta, quantidade de dinheiro, enfim. Você falava aí a coisa do endividamento, né, em si não é um problema, né, em si não é um problema, porque vários países do mundo, você pegar o tamanho de endividamento dos Estados Unidos e mesmo outro, a questão é como é que se financia esse endividamento, né, qual é a taxa de juros, né, e quem vai pagar. Acho que essas são duas questões muito importantes para a gente discutir o tema. Primeiro, nós
estamos já cansados. No Brasil, quem paga a conta sempre os trabalhadores, sempre a maioria da população, em forma de redução de salários, em forma de redução de direitos, em forma, né, de uma carga tributária pesada sobre essa parcela da população, em forma, particularmente, dos salários e dos direitos e da desproteção social. E o movimento social tem debatido, você tem acompanhado, a Frente Povo Sem Medo, a Frente Brasil Popular, as centrais sindicais, juntamente com a bancada de oposição no Congresso Nacional, têm defendido, apresentado e feito uma campanha muito forte pela taxação das grandes fortunas. Nós temos alguns bilionários do país, uma parcela pequena, numericamente, mas que detém um conjunto de riquezas muito grande, que precisaria, enfim, chegar uma carga tributária nessas pessoas, que a nossa estrutura tributária penaliza os assalariados, o povão, penaliza o consumo, né, penaliza a produção, inclusive, mas ela não chega na propriedade, na riqueza, na renda. Eu queria que você comentasse da importância da taxação das grandes fortunas, também do lucros e dividendos aí, enfim, uma estrutura tributária que fosse, já no segundo momento, que indicasse quem pagaria a conta, né? Indicasse, por outro lado, que não seriam as trabalhadoras e os trabalhadores que iriam arcar com essa, enfim, com essa nova política econômica em curso no país. Não, primeira coisa, eu vou reforçar uma coisa que eu já venho dizendo. A ideia que a gente tem que ter muito, muito, muito clara que, por princípio, ninguém exatamente deveria pagar a conta, porque essa conta não precisa ser paga. Por quê? Porque o Estado não tem nenhum tipo de restrição financeira. O Estado, para gastar, ele não precisa ter uma fonte prévia de arrecadação, seja arrecadação financeira com venda de título, seja arrecadação tributária, certo? O Estado primeiro gasta, depois arrecada os tributos, ou depois vende títulos, entendeu? Não existe, é isso que a gente tem que ter uma ideia, a gente tem que tirar, remover. É a demanda do Estado que cria... Isso, a gente precisa remover uma prisão conceitual que a esquerda também se enfiou, que é a prisão conceitual dos economistas ortodoxos, de que a finança pública, ela funciona, né, como se o dinheiro do Estado, o dinheiro criado pelo Estado, fosse um recurso escasso. E ele não é. Ele é um simples dígito eletrônico, entendeu? E pode, no modelo de uma economia monetária pós a ruptura de Bretton Woods. Claro, não temos mais padrão ouro. É uma moeda fiduciária, não é uma moeda mercadoria no sentido que ela era no padrão ouro. Esse é o mundo que a gente vive. Certo? Tem uma série de problemas aí, porque você tem a hierarquia internacional de moedas, tal, né? O dólar, na verdade, é o ouro, porque ele denomina a maior parte das transações comerciais mundiais e tal, sobretudo a transação de petróleo, certo? Então, você tem esse problema, você tem limites para emissão de moeda, limites externos, ou seja, em relação à hierarquia de moedas, ou seja, em relação ao dólar, porque emitir moeda de modo descontrolado pode gerar uma desvalorização cambial, certo? Porque pode gerar uma redução da taxa de juros, e a redução da taxa de juros impacta no câmbio, certo? E também tem os limites físicos da produção interna, ou seja, pode gerar inflação. Se você emite moeda mais do que a sua capacidade produtiva, isso pode gerar uma demanda que a sua oferta não é capaz de atender, então isso pode gerar inflação, certo? Então, mas a primeira ideia que tem que ficar não existe restrição. Então, a gente não pode pensar que esses impostos progressivos, eles são importantes para financiar ou para pagar a conta da crise, para financiar alguma coisa. Não é essa. Imposto não serve para financiar gasto público. Imposto serve, primeiro ponto, imposto serve para obrigar a aceitarem a moeda que o Estado emite. Esse é o primeiro ponto, certo? Porque você aceita a moeda de curso forçado do Estado, porque você tem que pagar imposto para o Estado nessa mesma moeda, porque senão você se ferra, certo? Essa é a primeira ideia. A segunda ideia é, imposto não serve para financiar o governo, mas ele serve para quê? Para destruir moeda, ou seja, para enxugar a liquidez da economia. Então, o que acontece? Por exemplo, você tem lá a conta única do Tesouro, que é a conta que o Tesouro tem no Banco Central. O Tesouro faz um gasto, ele não precisa ter você não precisa recolher para fazer gasto, ele faz o gasto, aparece lá. Ele gastou, debita lá, certo? E acredita na conta de alguém, certo?
Tal. Mas aí, isso aumenta a liquidez, isso aumenta o número, isso aumenta as reservas bancárias, certo? Aumenta a reserva bancária. Se ele não fizer nada, isso vai causar determinadas distorções macroeconômicas. Então, o que ele faz, ele arrecada para enxugar um pouco dessa liquidez para manter o quê? Equilibrar, sobretudo, para manter o equilíbrio da taxa de juros, que é uma variável fundamental, certo? Então, segundo ponto, o Estado não precisa de imposto para se financiar. Para que serve imposto? E essa é a discussão interessante que eu acho que para limpar, para tirar a moeda de circulação. Aí é o terceiro ponto. Onde que a esquerda tem que entrar nessa discussão de reforma tributária? Porque o imposto é importantíssimo para distribuir renda, certo? Porque primeiro que não é moralmente decente, né? Você viver num país como o nosso, no qual o pobre paga muito imposto e rico não paga quase nada, certo? Então, o imposto ele pode ser um instrumento muito formidável de redistribuição de renda. Ou seja, você retirar dos mais ricos e passar para os mais pobres sob a forma... E aí você não precisa de imposto para garantir esses direitos sociais. A rigor, certo? Você pode operar com déficit para sempre, desde que essa dívida gerada seja de juro baixo e com perfil longo. Por exemplo, o Japão tem uma dívida de 200% do PIB, certo? Mas ninguém vai dizer que o Japão está quebrado. Por quê? Porque a dívida do juro é baixíssimo, o juro negativo até, em alguns, certo? E o prazo a perder de vista, certo? Então, está rolando essa dívida, não tem problema nenhum, certo? Você pode garantir os direitos sociais sem imposto, mas é melhor que você tenha associado a isso um imposto progressivo, certo? Porque isso é uma maneira de você distribuir renda, certo? E uma outra função do imposto também é disciplinar, por exemplo, você não quer, por exemplo, que alguém consuma determinada coisa, entendeu? Agrotóxico, você quer diminuir o consumo de agrotóxico, então você taxa o agrotóxico. Ou você, por exemplo, ele tem uma função importante do ponto de vista de política comercial, né? Então, você quer aumentar imposto de importação, você pode trabalhar com imposto de importação e exportação. Mas essas são as funções do imposto. A discussão interessante para a esquerda é essa, é da distribuição de renda, porque a gente vive num país de extrema desigualdade de renda, certo? E a gente precisa de uma carga tributária mais progressiva, e aí cobrando imposto sobre grandes fortunas, porque não é decente que algumas pessoas acumulem o nível de patrimônio que tem, certo? Enquanto outras pessoas vivem na miséria, certo? E distribuição de renda, uma melhor distribuição de renda. E aí você poderia cobrar, por exemplo, voltar a cobrar o imposto sobre dividendos, porque desde 96 é extinto lá pelo Fernando Henrique Cardoso. Então você poderia, aí tem uma série de discussões sobre qual seria o modelo para voltar, porque vários países do mundo cobram. É o Brasil e a Letônia. A última vez que eu olhei foi ano passado, era o Brasil. A Estônia não cobrava, voltou a cobrar, agora acho que é Brasil e Letônia, não me lembro. Mas é uma prática usual não cobrar imposto sobre dividendos, certo? E aqui foi cancelado com um argumento bizarro de bitributação, que não tem nada a ver. Tá? Precisa voltar, porque ele gera uma distorção muito grande. Por exemplo, eu, que sou assalariado, eu pago uma parte muito grande da minha renda em impostos. Por quê? Porque eu sou tributado direto na minha folha de pagamento. Eu não consigo deixar de pagar esse imposto. Agora, os ricos, eles, além de tudo que eles sonegam tal, eles têm isenção no que na maior parte da sua fonte de renda, que é o quê? Receber dividendos. Então, isso gera uma distorção que quem tem muito dinheiro paga muito pouco imposto, porque a maior parte da sua fonte de renda não é tributada, ou seja, que é a distribuição de dividendos, tá certo? Então, isso gera muita distorção, e para isso a gente precisa de uma carga tributária mais progressiva. O último ponto só que eu queria falar é em relação ao financiamento da crise, especificamente agora sobre a crise do coronavírus. Também tem se discutido muito, vamos cobrar, taxar os ricos para garantir que os ricos paguem a conta da crise. A gente usa esse bordão também, que os ricos paguem a conta da crise, mas a gente usa no outro sentido, que depois eu posso comentar, certo? Mas o importante agora, primeiro, mesmo que a gente instaurasse o imposto sobre grandes fortunas, que nós somos favoráveis, é uma coisa muito importante para a distribuição de riqueza, tal, de concentração de riqueza, mesmo que isso não teria validade imediata. Por quê? Porque pela Constituição, se a gente for seguir as regras do jogo, pela Constituição isso só passaria a valer para o exercício fiscal seguinte. Então, imediatamente não tem um impacto, mas pode ter um impacto depois. E depois teria um impacto muito importante, que é o seguinte: se a gente consegue, depois da crise, fazer uma reforma tributária mais progressiva, a gente acelera o processo de retomada do crescimento. Por quê? Você vai tirar a renda dos mais ricos, que não gastam essa renda, ou gastam com produtos supérfluos ou importados, certo? E aí você pode... Na mesma medida em que você aumenta os tributos dos mais ricos, você compensa com uma diminuição dos impostos
dos mais pobres, ou seja, você reajusta a tabela do imposto de renda, que não é reajustada há anos, tem um acúmulo tem uma defasagem de mais de 100% na tabela do imposto de renda, certo? E esse tipo de coisa, você desonera, você faz uma reforma tributária para simplificar os impostos indiretos, que são cobrados sobre consumo, sobre ICMS, ISS, faz um imposto só, uma alíquota mais baixa, ou seja, para você garantir que o acesso aos bens de primeira necessidade, ou aos bens de consumo mais comuns das pessoas quererem ter, tal, quererem comprar, você diminui a tributação sobre isso, e aí você permite uma retomada da economia melhor, ou seja, você tira de gente que vai aplicar, vai usar isso para fazer aplicação financeira, especular, etc., e passa para quem vai consumir. Ou seja, você turbina a reforma tributária para o processo de retomada da economia, pode ser muito importante. Por quê? Porque ela pode dar um gás enorme no consumo das famílias e dar uma dinâmica interna de crescimento, que é o que tem faltado na economia brasileira. Porque nesses últimos 3 anos a gente cresceu 1% ao ano, certo? Um crescimento medíocre, e foi incapaz de absorver a força de trabalho que está ociosa, certo? Que está desocupada, claro. Certo? E a gente pode... Por quê? Porque faltou uma dinâmica interna para esse crescimento. Porque ele dependeu basicamente do preço de algumas commodities e de liberação de fundo parafiscal, mas assim, era miséria, era esmola a liberação de fundo parafiscal, certo? E aí a gente pode ter uma coisa mais vigorosa, ou seja, com uma desoneração forte dos salários, por meio do reajuste das tabelas do imposto de renda, e aí você compensa isso cobrando em dividendo e taxando fortuna. Por exemplo, cobrando mais herança e tal, né? Muito bem, muito bem. Só lembrando aqui que nós temos outras pessoas que entraram aqui conosco. Eu vi aqui a Camila Ribeiro, quem manda um abraço, nossa amiga aqui. A Carmen Sueli, lá de Santos. Desde Santos, bom dia. A Camila diz, ótima explicação. Jorge Antônio Oliveira, mandando um abraço aqui. Grande abraço. Salvador Nascimento. Não sei se temos mais comentários aqui. Aí, Dimitrios, muito boa a sua explicação, acho que você chegou num ponto aí onde a gente também queria. Essa discussão de você, uma parcela pequena que tem um volume de recursos no mercado financeiro, se você taxa isso, uma parcela disso indo para as famílias e melhorando o poder de consumo das famílias, você pode retomar aquilo que a gente já teve no país de pleno emprego. Você dizia aí da importância do mercado externo aí para as commodities, mas o que foi o motor principal do crescimento econômico no Brasil, né, naquele momento, da geração de novos empregos, com baixos salários, vamos dizer, mas era o consumo das famílias, né? Esse era o motor do crescimento econômico, que é o consumo das famílias, e que tem um peso para um aliado nosso muito importante, que o governo disputa muito, que é o pequeno e médio empresário. Né? Se você melhora, enfim, você faz essa distribuição de renda e melhora a capacidade de consumo das famílias, você bota dinheiro na veia na economia, isso ajuda muito quem está ali no varejo e tal, né? Eu queria, nós estamos aqui há 43 minutos já, tomando, enfim, conversando contigo e com quem nos assiste, eu queria que, para a gente caminhar para o término, que você fizesse aí, enfim, o fecho sobre um ponto de vista. Já faz de um bom tempo, e foi como você começou também, né? Esse auxílio de R$600, que milhões de pessoas ainda não receberam, é importante lembrar disso, né? A gente recebe muita reclamação aqui, muitas mensagens de pessoas que a cada 10 minutos ele olha lá, o app dele está lá no celular, e está lá, em análise, o dia inteiro numa angústia, porque esse recurso não pagou, enfim. E, como você disse, é um recurso que, apesar do Paulo Guedes e Bolsonaro quererem dar R$200, né, chegou nos R$600 por ação aí da oposição e pressão do movimento, mas ainda é pouco, né? E que a gente defende uma renda básica de cidadania para toda a população que não tem renda, né? Aqueles que querem para todo mundo, porque isso teria uma consequência mais generalizante na economia, né? Mas uma renda básica de cidadania para um salário mínimo para toda a população. Qual seria o impacto disso? E qual é a importância de uma política como essa? Como você disse, não é um problema de dinheiro, né? É um problema de dinheiro. O governo pode emitir, claro que ele precisa fazer aí um controle cambial para o recurso
não entrarem outras formas de dinheiro sair, acho que você também falou um pouquinho sobre isso, mas não é falta de dinheiro. Eu queria que você falasse sobre isso, da importância de toda a população ter uma renda de cidadania que lhe permita, enfim, viver com dignidade, né? Ainda que a gente saiba que muitas empresas não querem isso, porque é quase que a independência, a autonomia das pessoas que não vão se submeter a qualquer trabalho, não vão se submeter a todo tipo de exploração. Eu queria que você comentasse isso nesse contexto da importância da gente aproveitar essa crise sanitária, social e econômica para solidificar na cabeça das pessoas, enfim, ganhar, né, elevar o grau de consciência e de compreensão da população da necessidade, acho que a necessidade nós estamos há 20 anos falando da necessidade, mas da conveniência e nesse momento da possibilidade, porque está caindo por terra, como você falou, esse austericídio e essa nova teoria monetária aí nos parece que não é passageira, ela chega para ficar aí, vai dar muito, enfim, é um novo parâmetro no debate econômico no país, né? Queria que você comentasse isso, a renda básica de cidadania nesse contexto de possibilidades mesmo que o Estado, na medida em que tem uma moeda soberana, poder emitir e poder fazer política social forte no seu país. Tem que fazer uma distinção primeiro, né? O que é essa renda emergencial que está sendo paga com alguma má vontade pelo governo federal, até porque não era uma proposta do governo federal, era uma proposta que a oposição arrancou do governo federal, certo? Costurou um acordo no Congresso e arrancou do governo federal isso, e essa renda básica universal, que é uma discussão já bem mais antiga aqui no Brasil, né? Então tem que fazer a distinção. O impacto da renda emergencial, no caso, era um impacto, assim, é uma coisa estritamente necessária para impedir que a atividade econômica afunde muito. Por quê? Porque ela vai afundar, porque as medidas de isolamento social são necessárias e isso quebra o quê? Isso faz com que as pessoas consumam menos, certo? E, ao mesmo tempo, isso quebra, pelo lado da oferta, quebra algumas cadeias produtivas, certo? Então, você precisa minimamente manter as pessoas em casa consumindo, porque senão a economia vai afundar demais. Isso é uma coisa absolutamente necessária. E, eu acho que, mais uma vez eu repetir, o problema não é falta de dinheiro. Um Estado que gasta na moeda que ele mesmo emite, ele, por definição, não tem nenhuma restrição financeira, certo? Não tem nenhuma restrição financeira. Só tem restrições de ordens produtivas, ou seja, o que está disponível para o Estado comprar, certo? Qual é a estrutura produtiva que eu tenho disponível, quais são os recursos produtivos na economia real que eu tenho, é uma limitação, e limitações em relação ao câmbio, certo? São as únicas restrições que a emissão monetária tem, certo? Então, isso é uma coisa. No primeiro momento, você precisa fazer isso, porque senão vai cair muito, porque você vê projeções, por exemplo, na sexta-feira passada, saiu um estudo do IBRE, né, que fazia projeções para a renda e para o emprego na economia brasileira. Então, o que vai acontecer, por exemplo? Se você não dá uma segurada com essas medidas emergenciais extremamente necessárias, vai cair mais. Então, qual é o cálculo, por exemplo, que eles faziam? Se não tivesse essa renda emergencial de R$600, e algumas medidas de concessão de crédito e a manutenção da folha de pagamento com base em fundos parafiscais, você ia ter uma queda de 10% da renda. Com essas medidas, a queda vai ser de 5% só, entendeu? Então, você já dá uma atenuada muito grande na queda da renda, certo? Só que, aí tem um problema muito grave, que esse relatório do IBRE também mostra. Independentemente dessas medidas, certo? A gente vai chegar, ao final de 2020, com uma taxa de desemprego em torno de 18%, certo? A taxa de ocupação que o IBGE mede, de 18%, certo? Independente dessas medidas. Por quê? Porque é uma crise econômica que independe dos efeitos na demanda e nas cadeias produtivas gerados pelas medidas de isolamento social. É uma crise econômica que vem, primeiro, a gente tem um Estado que fizeram de tudo para impedi-lo de gastar. Tem um teto de gastos vigente. Então, você tem lá investimento, né? Está ali nos gastos discricionários, ou seja, aqueles gastos que o Estado pode fazer que não está vinculado a nenhum outro tipo de programa, tal, ou de outra rubrica orçamentária, você tem uma coberta extremamente curta, criada artificialmente por esse teto de gastos. Então, o Estado não vai poder entrar,
nessa dinâmica de recuperação enquanto tiver esse teto de gasto, certo? E, por outro lado, você vai ter uma queda de atividade econômica sincronizada em quase todos os outros países. Então, a nossa demanda externa vai ser derrubada. Então, se a gente não tiver uma dinâmica de crescimento pelo lado do mercado interno, a gente vai mergulhar de cabeça, assim, num buraco negro econômico, certo? Por quê? Porque você vai ter uma queda muito brutal da demanda externa. Você teve, agora no primeiro mês, você teve a quebra de algumas cadeias produtivas globais e tal, mas por conta das medidas de circulação e tal, de restrição e tal. Mas você vai ter uma queda da demanda externa muito forte. Então, a gente vai chegar ao final de 2020 com desemprego muito alto. E aí eu não vejo, e a Poema não vê particularmente a renda básica como a melhor solução. A melhor solução seria um programa de garantia de emprego. A gente trabalha mais com essa ideia. Ao invés de garantir renda para todo mundo consumir, seria necessário garantir renda para quem não pode trabalhar e um emprego garantido para qualquer um que tenha disponibilidade de trabalhar, certo? Um programa emergencial de emprego. E isso pode ser feito com investimentos em obras públicas, isso pode ser feito com investimentos para a transição energética, que é uma discussão muito importante. Claro. Nos Estados Unidos, por exemplo, essa é a ponta de lança do debate econômico, é o Green New Deal, né? Então, a gente pode fazer isso. Então, a gente tem que começar a pensar num programa de garantia de emprego, certo? Por quê? Porque isso aí gera mudanças estruturais e muito favoráveis para a classe trabalhadora, certo? Porque se a gente tiver uma política econômica que leve o Brasil para um cenário de pleno emprego, isso favorece as lutas distributivas dos trabalhadores, busca por melhores salários, melhores condições de trabalho. Então, acho que a esquerda tem que trabalhar por aí. E aí também você combate um pouco o elemento moralista do liberalismo. Bando de vagabundo, quer receber dinheiro do governo, quer mamar na teta do governo. Não, a gente quer trabalhar. Por quê? Porque a economia capitalista funcionando pela política econômica liberal, a gente vai chegar ao fim de 2020 com 18% da força de trabalho, sem ter condições de trabalhar, querendo trabalhar e não podendo trabalhar, entendeu? E aí que entra uma coisa que eu queria muito comentar, que é uma certa avaliação da disputa, né, que tem atualmente na política econômica, né, do governo federal, do governo Bolsonaro. Você tem, por um lado, o Guedes trabalhando abraçado com o Bolsonaro no sentido de gerar o caos. Porque, do mesmo jeito que o Bolsonaro trabalha para gerar o caos na esfera política, para atiçar o gado, para tocar o gado, para excitar esse pessoal, talvez com uma tentativa de golpe, não sei, né, parece que é isso que eles querem, um AI-5, né, que eles vão evitar, tal, e o Bolsonaro parece que apoia, ele gosta dessa ideia, o Bolsonaro quer virar o Bolsonaro é um aprendiz de ditador, eu vi hoje essa expressão do Boulos, eu gostei, né, no Café com Boulos. O Bolsonaro, um aprendiz de ditador, tal, e por outro lado, o Paulo Guedes trabalha junto com ele trabalha pela geração do caos, porque hoje de manhã, por exemplo, eu abri a Folha, e aí tinha lá uma declaração do Bolsonaro falando, não, o Paulo Guedes, é ele que manda na economia, querendo dizer que não está em disputa, mas está, certo? Querendo dizer que não está em disputa a política econômica no governo federal, é o Paulo Guedes que manda na economia, certo? Aí o Paulo Guedes falando, realmente, a gente vai fazer essas medidas emergenciais, estão fazendo com má vontade, porque eles estão trabalhando pelo caos, certo? Estão fazendo com má vontade, mas depois tem que retomar o processo de reformas liberais. Só que o que acontece? E ele sabe, não é possível que o Paulo Guedes seja só um imbecil. Ele não é só imbecil, ele é mal intencionado, certo? Então ele sabe que se passar a pandemia, passar a crise sanitária propriamente, e ao chegarmos na crise econômica, ele aplicar uma política econômica liberal, ele vai cavar o fundo do poço, entendeu? Ele vai cavar o fundo do poço. Por quê? Porque, como eu já explicava, a retomada da economia brasileira vai depender muito, mais do que nunca, de uma dinâmica interna, de uma dinâmica do mercado interno, certo? Então, se ele aplicar uma política econômica, ele vai afundar tudo, vai trabalhar pelo caos. Porque o que eles querem? Eles querem que a gente chegue em situação de saques, o esgarçamento total do tecido social, para aparecer o Bolsonaro como Napoleão IV, certo? Em cima do seu cavalo branco, junto com o seu posto Ipiranga, para estabelecer uma ditadura meio neoliberal, meio neofascista, não sei, certo? Miliciana, entendeu? Então, o Paulo Guedes trabalha junto com o Bolsonaro pelo caos, mas não é a única leitura no governo federal. Então, por exemplo, quando você pega o Braga Neto, que teve uma avaliação até correta, o problema foi a formulação, certo? Que era aquele plano, que ficou, o plano Marshall.
isso é falar que o plano Marshall brasileiro é o gasto de 30 bi em infraestrutura em 3 anos, certo? Convenhamos, né? Mas a avaliação é correta desse pessoal, porque foi o Rogério Marinho, se não me engano, que era o secretário especial da Previdência, que chegou nos generais, né, pelo que eu li, né, não sei, não conheço os bastidores palacianos lá, tal, mas pelo que eu li, foi isso, ele chegou, tem que ter um programa de infraestrutura, por quê? Porque isso vai acelerar a retomada da economia, porque vai funcionar por uma dinâmica do mercado interno, entendeu? E aí que entra, você tem que garantir que as famílias estejam empregadas e consumindo, e por outro lado, você vai ter que ter um aporte, o quê? Investimento público, esse é o ponto, certo? Porque a política do Paulo Guedes tem uma retórica de que, vamos cortar tudo e vamos gerar condições para atrair investimento externo e para a retomada da confiança dos investidores internos. Ele está esperando cair do céu o investimento. Ele sabe também que não vai acontecer porque ele trabalha pelo caos, mas a retórica é essa, de você esperar cair do céu investimentos, mas isso não vai acontecer. Se não tiver o Estado com uma política de investimentos clara, retomando obras, entendeu? E no limite, o que a gente defenderia seria isso, um amplo programa de investimentos públicos, tendo em vista a garantia do emprego, certo? Muito bem. Esse seria o cenário ideal. Só que para isso acontecer nesse governo, o Guedes nem pensar, porque ele trabalha pelo caos, certo? E o nosso presidente operacional, o Braga Neto, parece que ele até tem boa intenção, mas ele está muito mal assessorado. Então, ele precisa, às vezes, ouvir alguns outros economistas da direita que não trabalham pelo caos. O André Lara Rezende, por exemplo, tem escrito bons artigos. O Bresser Pereira, que não é nem de esquerda nem de direita, muito pelo contrário, poderia ser uma voz a ser ouvida. Eu me lembro de ter lido na sexta-feira também um excelente artigo do Delfim Neto, na Folha de São Paulo, com o mesmo diagnóstico. Se não tiver investimento público, vai tudo para as cucuia, certo? Que aí, tanto a intenção desse plano pró-Brasil, que é o plano que a Casa Civil, que o Bolsonaro falou já que não vai ter, porque a equipe econômica não quer, certo? Então a gente vai ter que ver se eles querem mesmo que tenha esse programa, se eles não querem levar o Brasil para o caos, certo? Então, esse é o ponto. Você tem um amplo programa de investimentos, ou seja, o investimento público, num primeiro momento, substituir os investimentos privados, porque eles não virão. Porque a gente vai entrar num contexto de extrema incerteza, certo? Ninguém vai querer investir em nada, vai ter num primeiro momento desemprego alto, queda no consumo das famílias e queda da demanda externa, certo? Então nenhum empresário vai querer rasgar dinheiro para falir, certo? Vai querer aplicar dinheiro para falir. Então, se o Estado não investir, e o Estado tem totais condições, ele não tem nenhuma restrição, ele não precisa tirar de uma parte do orçamento e mandar para outra. Ele pode simplesmente ligar a maquininha de dinheiro, rodar o mimeógrafo, entendeu? Ligar a impressora, agora é ligar a offset lá, entendeu? E emitir moeda. Tem a máquina e tem o papel. Ele pode acomodar essa necessidade de investimentos públicos, ou, como eu falei, ou no balanço do Banco Central, ou como passivo do Tesouro Nacional, mas financiado pelo Banco Central, entendeu? Sem a necessidade de você ficar com a faca no pescoço dos credores privados ao Tesouro, certo? Então, não existe essa limitação financeira para fazer. Se tiver vontade de fazer, vai fazer. E se não fizer, aí é que a dívida pública explode, por exemplo, porque você vai afundar ainda mais o país na recessão, vai mandar o país ainda mais do que uma recessão, uma depressão econômica muito profunda, certo? Isso vai derrubar a arrecadação de impostos excessivamente, isso vai gerar o caos. E o caos, por outro lado, vai impedir ainda mais o investimento privado, tal. Se não tivesse programa de investimentos públicos, não tem perspectiva nenhuma para a economia brasileira. E parece que tem algum setorzinho, mesmo nesse governo que é uma esculhambação total, mesmo nesse governo da esculhambação, da avacalhação generalizada da República, tem um setorzinho que tem um diagnóstico correto. Mas esse pessoal precisa se livrar, talvez, do grande problema, que é o Bolsonaro e o Guedes, que trabalham pelo caos, e trabalham para um golpe miliciano. Isso já está muito claro para todo mundo que quiser ver, certo? Não, muito bem, quero agradecer aqui a explicação do Dimitrios, lembrando que essa abordagem da economia brasileira é uma abordagem ainda recente, né? Muita gente olhando assim, ouvindo aqui o Dimitrios, como assim? Não tem restrição, pode emitir dinheiro. Então, é um debate que a gente precisa voltar a fazer, né? Para trazer mais elementos. Eu tenho lido isso também, pouca coisa, desde o ano passado, a gente começava a ler ali alguns economistas, mas já indicava, né? E até o que a gente tem, na verdade, essa restrição
essa política fiscal que está em curso no Brasil desde o final de 2014 é quase que uma religião, né? O austericídio. Então, nós temos que romper esse consenso falso e recolocar as coisas como elas são. Então, imagino, esse debate é muito importante, e foi muito importante a tua explicação aqui, viu, Dimitrios? Então, a gente quer contar contigo aí outras vezes, vamos trazer outros economistas também que têm feito essa abordagem por esse prisma da nova política monetária, e agradecer a tua participação. Ainda vou passar para você aqui, para você fazer as saudações, ficar à vontade também, dizer que amanhã nós vamos, excepcionalmente, vamos ter que apresentar aqui a 1h da tarde, porque amanhã, Dimitrios, nós vamos conversar com o Benjamin Prado, lá da Califórnia. O Benjamin é um companheiro nosso, que a gente, enfim, tem relações pela Federação Sindical Mundial, e o Benjamin é um companheiro do México, e que nos Estados Unidos dirige uma organização popular e sindical que articula particularmente os imigrantes, os trabalhadores, a classe trabalhadora imigrante nos Estados Unidos. Então, chama União de Bairro. Amanhã nós vamos conversar, portanto, a partir da 1h da tarde, com o Benjamin, que ele vai nos falar um pouco como é que está a situação nos Estados Unidos, né, como é que está, seja a evolução do Covid, aí, de um ponto de vista dos trabalhadores, claro, porque ele não é médico, mas também como é que o governo Trump tem tratado, seja os trabalhadores e as trabalhadoras norte-americanas, em particular, a situação dos imigrantes, enfim, que tem mais uma ofensiva bruta aí do Trump contra a imigração, contra os trabalhadores imigrantes nos Estados Unidos. Então, agradecer bastante quem nos acompanhou aqui, agradecer mais ainda o Dimitrios, que é um companheiro nosso, enfim, está sempre nos ajudando a compreender a realidade brasileira, e dizer para quem nos assistiu aqui, para comentar, compartilhar, fazer essas reflexões, chegar a mais gente, né, e provocar esse debate, porque nós vimos de uma tradição aí intermédica aí na questão, né, na política econômica, só os ortodoxos aí que dão a dinâmica, e nós precisamos ampliar esse leque de compreensão da realidade brasileira e das possibilidades de política fiscal, monetária e de política econômica no nosso país. Então, agradecer mais uma vez ao Dimitrios, dizer que amanhã a gente volta à 1h da tarde aqui pela transmissão ao vivo, e deixar aí para o Dimitrios fazer a sua saudação, enfim, mandar um abraço e dizer que nós estamos juntos aí, Dimitrios. Muito obrigado pela explicação, e a gente com certeza vai precisar de conversar com você aí para entender melhor os aspectos do debate econômico no país. Maravilha, estamos juntos. Eu espero que nesse curto espaço de tempo que nós tivemos aqui, eu tenha minimamente, claro, talvez não tenha ficado, mas tenha minimamente instigado um debate que eu acho que é necessário, de que a gente precisa, a esquerda brasileira precisa repensar, ter uma agenda própria de política econômica. A gente não pode ficar debatendo aspectos particulares dessa agenda de política econômica. Não pode ser, vamos impor sobre as fortunas, aí tem o problema da dívida. A gente tem que parar de ter essa discussão fragmentada da política econômica, e a gente precisa ter a nossa própria política econômica proposta, entendeu? Então, a gente precisa aprimorar esse debate, certo? Uma política econômica que garanta o financiamento dos direitos sociais, que coloque o Brasil para operar num regime de pleno emprego, certo? Que todo mundo que queira trabalho consiga trabalho, certo? E, para isso, a gente precisa juntar força social, então a gente precisa esclarecer as pessoas, entendeu? A gente precisa formular bem essas coisas, certo? Para a gente superar essa política econômica liberal, que já está sendo implantada há algum tempo, que é uma política econômica que só serve para destruir o Estado, para destruir a capacidade de execução do Estado, para destruir a capacidade do Estado de ofertar serviços públicos e para transferir dinheiro para quem vive sem trabalhar, né? Sobretudo para usar esse poder de emissão monetária do Estado em benefício dos rentistas, certo? A gente precisa acabar com isso. A gente precisa parar de alimentar vagabundo que não trabalha, rico que não trabalha e vive de rendimento financeiro que rende graças a esse poder, graças a, digamos, a captura por parte deles desse poder de emissão monetária do Estado, certo? Então, essa é a ideia da Poema, certo? É o coletivo que eu faço parte, não é um coletivo de economistas, é um coletivo para fazer discussão ampla com todo tipo de pessoas,
temos músicos, advogados, cientistas sociais, filósofos, economistas também. É um coletivo para discutir esse tipo de assunto, para discutir uma política econômica para o Brasil, não para discutir aspectos, só medidas isoladas, mas uma política econômica vista de uma perspectiva integral, certo? Para o país. E você tem também, no caso de grupos de economistas, tem a Associação Brasileira dos Economistas para a Democracia, nós gostamos muito, eles constroem mais ou menos uma autoridade do debate no nosso campo, também seria interessante dar uma olhadinha no trabalho deles e tal, e a Poema é isso, ela serve para isso, para fazer esse tipo de debate mais propositivo, tal, uma certa agitação, e a gente está sempre disponível para quem quiser convidar para fazer esse debate, fazer formações de todos os tamanhos. Se tiver 3, 4 pessoas aí, se tiver o seu coletivo quiser fazer uma discussão mais séria sobre política econômica, pode convidar que eu ou algum outro companheiro vamos colar, certo? E muito obrigado ao Índio, à Intersindical, né, pelo convite. Tamo junto. Nós aqui agradecemos, Dimitrios, parabéns aí pelas suas explicações, pelas colocações. Dizer aí do nosso reconhecimento ao Poema, é muito importante o trabalho que vocês fazem. Você que quer entender melhor, acesse lá, tem materiais nas redes sociais, faça contato, porque também é um coletivo aí que ajuda a elevar o grau de compreensão da juventude, da classe trabalhadora, sobre os dilemas do país e também sobre as suas possibilidades. Então, parabéns ao Poema, parabéns ao Dimitrios, e a gente agradece aqui a quem acompanhou essa transmissão ao vivo, e chama para amanhã, às 13 horas, para a gente debater aqui a situação dos Estados Unidos, dos imigrantes, e vamos continuar hoje fazendo pressão sobre Bolsonaro. Enfim, nós queremos investigação do que está acontecendo, e o país precisa se livrar desse atoleiro, do pântano da extrema-direita nos colocou. Obrigado, Dimitrios. Obrigado ao Poema. Bom dia a todos, uma boa semana. É a semana do 1º de maio. Vamos fazer muito debate nessa semana. Maravilha. Um abraço.